Queridos amigos, queridas amigas, vamos então para mais um ensinamento que hoje virá através do livro do José Carlos de Luca, intitulado Pensamentos que Ajudam. Vamos então para a nossa habitual reflexão. Abrindo aqui ao acaso, caiu aqui no capítulo que intitula-se Recupere o Fôlego. Aí tem palavras de André Luiz. André Luiz, através de Chico Xavier, nos diz: não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Olha que coisa interessante. Então a gente entende aqui que as dificuldades podem ser até entendidas como mal necessário, mas é através da suplantação, da superação das dificuldades que nós conseguimos experiência e nós conseguimos a nossa ascensão espiritual. Repetindo então o que André Luiz nos fala. Ele nos diz: não permita que a dificuldade lhe abra a porta ao desânimo, porque a dificuldade é o meio de que a vida se vale para melhorar-nos em habilitação e resistência. Em cima dessas palavras de André Luiz, vem o autor do livro José Carlos de Luca e nos diz, 2 pontos. Não se renda ao desânimo. É certo que no calor das provações, podemos nos sentir abatidos. Isso é humano. O que devemos evitar é que o desânimo se apodere de nós de tal forma que trave o movimento de cada um. Né? Não podemos deixar que o movimento, de tal forma, que o desânimo se apodere de nós, em que é o movimento que cada um necessita realizar para sair da dificuldade. O desânimo funciona como aquele sinal luminoso colocado no painel do veículo indicando que o combustível está acabando. Quando a luz acende, o motorista deve procurar um posto para abastecer. Não é isso que acontece? A luzinha no painel acendeu, significa que o carro está precisando de algo. Né? Então ele fala, se não fizer isso, em questão de pouco tempo, o carro terá deixado de funcionar e a gente pode ficar no meio do caminho. Muito bem. Quando o desânimo se apresenta a você, é sinal de que está precisando, olha só, reabastecer o espírito com o combustível da oração, da fé e da compreensão. Ele quer dizer o quê? Ele está dizendo o quê? Que todas as vezes que a gente se sentir abatido, desanimado, para baixo, sem vontade para nada, é como se, é um alerta, isso é um alerta. É como se o motorista que estivesse dirigindo acendesse uma luzinha no painel, chamando a atenção dele, do motorista, para que ele tome uma providência. Porque aquela luzinha é um sinal de que deve parar o carro. A mesma coisa somos nós. Todas as vezes que nos sentimos desanimados, porque o desânimo não é de Deus, não é de Deus, desanimado, sem vontade para nada, todas as vezes que nos sentimos assim, é como se fosse a luzinha do painel do carro, Nós devemos parar imediatamente para tomar uma providência. Né? Por isso que ele fala. Aí a gente tem que se reabastecer. O carro tem que colocar a gasolina, se no caso for a gasolina, né? Mas no nosso caso, a gente tem que se abastecer, ou se reabastecer, da oração, imediatamente. Ou então da fé e da compreensão. Se precisar, descanse. Mas nunca desista. Só existe um remédio para nós quando estivermos as coisas tudo dando errado, quando as coisas não estão dando certo, tudo que a gente faz não dá certo, não é? Aquilo que a gente idealiza, projeta, sonha e a coisa não, os caminhos não se abrem. Então isso aí a gente tem que partir para a resiliência. Nunca podemos cair e ficar prostrado no chão, nós temos que levantar e seguir. Ele fala, se precisar, descanse, mas nunca desista. Procure momentos de contato com a natureza. Dê um passeio no parque.
Caminhar descalço na terra faz bem. Abraçar uma árvore faz bem. Admirar uma flor faz bem. Encantar-se com o sorriso de uma criança faz bem. Viaje para onde for possível, nem que seja para o cinema mais próximo, para a sorveteria do seu bairro ou para tomar um café com o seu melhor amigo. A vida precisa de pausas, respire fundo e depois siga adiante. Você estará mais forte, se restabelecerá. Não se esqueça da prece. Peça a Deus o suplemento de forças para a vitória que o aguarda se você não desistir de caminhar. Quando nos sentimos fracos, Deus nos enche de forças novas. Tenha fé em sua capacidade de recuperação do problema que o aflige e peça a Deus a orientação do melhor caminho a tomar. Não acredite, porém, que Deus lhe trará caminhos fáceis, em que predomine a lei do menor esforço. Isso não. Talvez Deus não mude a sua situação. Ele pode até estar usando essa situação para que você mude. Compreenda que a sabedoria divina se utiliza dos obstáculos para que cada um de nós se torne mais competente e resistente. Então, os obstáculos que surgem em nossas vidas não são por acaso, porque o acaso não existe. Os obstáculos que acontecem em nossas vidas estão ocorrendo pela permissão. Não é Deus que coloca o obstáculo, não. É pela permissão de Deus. O obstáculo, quem escolheu essa situação fomos nós. Essa foi a metodologia de ensino que nós preferimos para aprender. É através dos obstáculos, não é? Da superação dos obstáculos. Nós temos, como é que o aluno aprende na escola? A professora não passa os problemas para ele resolver? E é um problema, cada um mais difícil que o outro. A mesma coisa é a lei de Deus. A lei de Deus, em nosso benefício, não é? Ela nos proporciona a oportunidade dos obstáculos. Mesmo porque quem colocou os obstáculos em nossas vidas fomos nós mesmos. Nós que pedimos a Deus que colocasse os obstáculos para que a gente não adquira as coisas através das facilidades. Por isso que ele fala, não acredite, porém, que Deus lhe trará caminhos fáceis em que predomina a lei do menor esforço. Talvez Deus não mude sua situação. Ele pode estar até usando essa situação para que você mude. Compreenda que a sabedoria divina se utiliza dos obstáculos para que cada um de nós se torne mais competente e resistente. Então convém que cada um se perguntar, convém a cada um de nós nos perguntarmos, diante do problema que eu enfrento, quais habilidades preciso desenvolver para superar minhas dificuldades? Nós temos que perguntar para nós mesmos, né? Preciso ser mais paciente? Eu preciso ser mais paciente? Eu preciso lidar melhor com as pessoas, com a minha família? Eu necessito me qualificar melhor profissionalmente? Eu careço reciclado de conhecimento? Eu preciso ser mais corajoso? Eu careço de mais perseverança? Não estou sendo muito melindroso? Tenho cuidado de mim com atenção? São perguntas que nós temos que fazer para nós mesmos. Nos questionando para saber o porquê de estarmos passando por tanta dificuldade. Aí ele fala, ele continua. Essas são algumas das muitas perguntas que poderão surgir nesse momento. Faça isso sem o propósito de gerar culpa, mas com a finalidade de induzir-se a novas atitudes vencedoras. Saiba que nossos problemas geralmente surgem nas áreas em que precisamos crescer. Por isso, a cada problema resolvido, uma pessoa melhor e mais feliz renasce dentro de nós. Fica aí, portanto, para a nossa reflexão, este ensinamento, essa orientação que vem através de André Luiz, nos pedindo para recuperar o fôlego. E ele nos diz que nós não devemos nos permitir que o desânimo se abata sobre nós. Não podemos. Ainda há pouco eu fiquei sabendo que um grande amigo meu está desesperado. Desesperado. Ele pensou até em meter o carro no poste, porque a esposa dele resolveu abandoná-lo. E ela foi embora. E todos nós sabemos que a maior parte dos homens não sabe lidar com essa situação. A mulher, nessa situação, dá de 10-0 nos homens. Em nós homens, né? Então o homem tem dificuldade para aceitar ficar sozinho, não sabe lidar
com essa situação. É justamente aí que entra a sugestão de Emmanuel. Emmanuel fala que em qualquer situação que a gente estiver passando, por mais dolorosa que seja, por mais agudo que sejam os nossos espinhos, por maiores que sejam as nossas vicissitudes, nós temos que ficar no silêncio e na oração. Silêncio e oração. Silêncio e oração. Emmanuel fala isso 3 vezes. Silêncio e oração. Porque não tem outra coisa a fazer. Não tem outra coisa a fazer. Não existe remédio na farmácia para solucionar o meu problema. Não existe médico que possa solucionar o meu problema. O meu problema, ele só se solucionará quando eu estiver em paz comigo mesmo, no silêncio e na oração. Porque quando Emmanuel fala para nós ficarmos no silêncio e na oração, quando a gente fica no silêncio e na oração, automaticamente a gente já saiu do foco. Ao sair do foco, nós ficamos receptivos ao acesso, à interação do nosso anjo de guarda para conosco. A gente deu abertura saindo do foco. E quando o nosso anjo de guarda nos dá a intuição necessária nas decisões a tomar, aí a gente cria mais força para, através da resiliência, nós possamos superar os problemas. A gente tem que pedir a Deus, com toda a fé da nossa alma, para que Ele resolva aquele problema da forma como a gente deseja, ou então, se não for para acontecer da forma como a gente quer, que Deus nos dê a força necessária para suportarmos o peso de nossa cruz. Só existe 2 caminhos. Ou Deus resolver nos tirar daquela situação, daquele problema, ou Ele nos dá a força necessária para suportarmos aquela prova, que é necessária para a nossa própria evolução espiritual. Fica aí, portanto, esse ensinamento, não é, que André Luiz nos passa sobre a necessidade, diante das dificuldades, da resiliência. Que Jesus nos abençoe a todos.